Eu vou mostrar para o senhor agora, mostrar para os telespectadores o outro lado da visão teórica e através da opinião de um dos mais importantes, de uma das mais importantes autoridades em meio ambiente do Brasil, que é o físico José Goldenberg. Tudo indica que nas próximas décadas nós vamos ter um aquecimento gradual da atmosfera e como mais energia estará concentrada na atmosfera, o que se espera é que isso se reflita em eventos climáticos extremos, tais como grandes precipitações de chuva ou secas, dependendo do lugar. Ou seja, o aquecimento da Terra vai implicar em mudanças de clima. As provas concretas se manifestam através de medidas, quer dizer, a gente mede a temperatura com termômetros, a gente mede o nível do mar, porque uma das consequências do aquecimento da atmosfera e dos oceanos é que o nível do mar sobe. O nível do mar está subindo, aproximadamente 1 centímetro por cada década. Cada 10 anos ele sobe 1 centímetro. Além disso, as geleiras na Europa estão diminuindo de tamanho e a cobertura de gelo da Antártica, no Polo Norte, efetivamente está diminuindo de uma forma dramática. Antigamente as mudanças se deviam a fatores geológicos, por exemplo, a mudança da posição da Terra na sua órbita em torno do Sol. Isso existe, isso muda a temperatura da Terra também. Quer dizer, acontece que agora nós temos um fator novo, que é a ação do homem. Essa é nova. A ação do homem só se fez sentir nos últimos 100, 150 anos. E ela é muito rápida, muito mais rápida do que as mudanças que ocorreram em épocas geológicas. O homem está jogando o carbono que estava armazenado debaixo da Terra na atmosfera. Ou seja, a quantidade de carbono na atmosfera está aumentando. E se a quantidade de carbono aumenta, isso faz com que a temperatura da atmosfera aumente também. Bem, professor, tudo que o professor Goldenberg disse representa o contrário do que o senhor pensa e representa também o que pensa a maioria dos cientistas aí envolvidos nessa discussão. Mas eu queria destacar 2 pontos que ele coloca. Primeiro, as geleiras, que estão diminuindo a olhos vistos, porque tem imagem mostrando as geleiras se dissolvendo, não é? E segundo, a questão dos oceanos. Ele diz que os oceanos estão subindo 1 milímetro por década, 1 centímetro por década. 1 centímetro por década, eu achei até um pouco demais, e se fizer a conta vai dar uma coisa louca. Mas de qualquer maneira são essas 2 questões que eu queria que o senhor comentasse. Muito bem, Mitri. Na realidade, as geleiras que foram mostradas principalmente nesses últimos meses são as do Ártico, né? Do hemisfério norte, o Mar Ártico. Claramente está comprovado de que na Antártica o gelo tem aumentado, desde que se tem medições lá dos anos 50 para cá. Na realidade, o gelo na Antártica tem aumentado. O que acontece com as geleiras do Ártico? Também é um fenômeno perfeitamente natural. Já temos registro de expedições em 1922, 1923, que foram olhar por que as geleiras tinham derretido. Temos fotos de submarinos, de navios, entre 1938 e 1942, quando o Ártico teve um derretimento muito maior do que agora. E, ultimamente, 2007 atingiu um mínimo de extensão do gelo. Houve um encolhimento do gelo da ordem de 3 milhões de quilômetros quadrados, mas agora os dados de setembro de 2009 já mostram a recuperação com um gelo até mais extenso do que estava em 2005. Isso é devido a um ciclo lunar de 18,6 anos, em que a órbita da Lua vai fazendo uma precessão, uma espécie de um movimento como um peão, em torno da Terra. Quando ela está no seu máximo, que foi agora 2005 a 2007, os oceanos tropicais, até mais ou menos 40 graus norte de latitude e 40 graus sul, eles ficam um pouco mais elevados, não 1 centímetro. Eles chegam a ficar 10, 12 centímetros mais elevados do que
os oceanos do Ártico. O resultado é que esse desnível provocado pela ação da Lua faz com que as correntes oceânicas se acelerem um pouquinho, leve mais calor dos trópicos para dentro do Ártico. Então, Mitre, a água relativamente mais quente, da ordem de meio grau a 1 grau, ela entra por baixo do gelo e derrete a base do gelo. Todo mundo sabe que no iceberg 1/10 fica para fora e os 9/10 ficam para dentro, sustentando a ponta do iceberg. Se a água mais quente entra embaixo, derrete a base, já não temos mais aqueles 90%, e quem está vendo de cima vê a geleira cair, mas na realidade o derretimento é na sua base. E gelo flutuante não aumenta nível do mar. O telespectador pode fazer um experimento, pegar um copo, encher até a boca, colocar um cubo de gelo, vai derramar um pouquinho, porque é aqueles 90% do volume do gelo, mas depois, no momento que o gelo derreter, não cai uma gota fora. Em 1841, o capitão James Clark Ross, foi um explorador da Antártica e da Austrália, deixou uma marca na Tasmânia, na rocha, e onde estava o nível do mar? 1841. 170 anos depois, o mar está na mesma marquinha. Realmente o nível do mar aumentou nesses últimos 10, 12 anos, não 1 centímetro, mas aumentou na taxa de 3 milímetros por ano. Então, aumentou o quê? Milímetros. Portanto, deu um aumento de 3 centímetros, 4 centímetros, que está dentro dessa variabilidade natural, Mitre, desse ciclo lunar de 18,6 anos, em que a superfície do oceano pode oscilar de até 10, 12 centímetros. 3, 4 centímetros está perfeitamente dentro. Portanto, o homem não interfere e não são as geleiras que estão derretendo e estão aumentando o nível do ar. Não existe evidência de aumento do nível do mar.